participe nesta conversa, porque nós agora vamos então apresentar a nossa convidada. Sim. Sou eu que apresento? Sim, se faz favor. Ok, então hoje nós temos connosco a Lara. Olá, Lara. Olá, Tudo bem? seja muito bem-vinda. Obrigado. Então o que é que a Lara hoje vem nos trazer? Venho trazer o meu projeto, que é Natural by Elle. É um projeto de suplementos alimentares. Este é o primeiro, que é com a base da erva de São Roberto. E depois vêm mais, mas para começar é o... Temos aqui um exemplar. Exatamente. E vamos conhecer a Lara. Ouviu dizer que nós íamos conhecê-la? Sim. Desde quando saiu da barriga da mamã? Não tanto. Não todos fizeram dessas memórias. Pronto. Então vá, como é que era quando era pequenina? Como é que é? Se era quieta, se era irrequieta. Não era, pelo aquilo que a minha mãe me diz, não era muito enrequieta, era uma menina sugadinha. Não dei muito trabalho em pequenina. Brincava muito. Sim, brincava, mas não dei muito trabalho à minha mãe. Era aquele tipo de criança, de menina, que usava fitas e ganchinhos. Não. Não? Era mais Maria Rapaz. Sim, mas não era muito de vestidinhos e de... Não era? Não. Porquê? Tinha irmãos? Não, sou filha única. Porquê que não foi princesinha? Normalmente as filhas únicas são mais princesinhas do que o resto. Era mais descontraída, era mais... Despachada? Sim, despachada. Mais independente logo. Sim. E era como aqui, como a Catarina, porque nós estivemos a conversar, a relembrar os nossos tempos, né? Nossos E a tempos há tanto tempo que foi. Há tanto tempo que foi. E a Catarina não gostava de se juntar com as crianças para brincar. Gostava de ficar na mesa com os adultos. Ouvir os gossips todos. Estás a ver? Por isso é que... A Lara também era assim. Eu gostava de brincar sempre que tinha oportunidade, porque eu sou filha única, não é? Então sempre que tinha oportunidade, ou quando me juntava com os meus primos, eu gostava de brincar. E na escola era muito sociável. E brincava o quê, lembra-se? O que é que eu brincava? Com as meninas às casinhas, não é? E essas meninas eram lá do bairro? Era do bairro, sim, do bairro. Porque filha única, brincar sozinha, desagradável. Do bairro. E brincava às casinhas e depois um bocadinho mais velha, brincava ao mundo, no inverno. Ao mundo. O que é isso? O mundo é um jogo Explica. que nós conquistamos o mundo, usamos um instrumento que é uma chave de fendas. Então fazemos um círculo, como fosse o mundo, e depois vamos conquistando com segmentos. Portanto, há a linha do círculo, não é? Neste caso da circunferência, e nós temos que conquistar o círculo do mundo com raios. Portanto, nós atirávamos uma chave de ferramentas e depois, onde ela calhasse, traçávamos a linha desde a linha da circunferência até àquela. E depois tentávamos sempre que ela fizesse muito rapidamente, quando voltássemos a lançar outra vez a chave, ela fizesse um segmento neste caso o raio, e nós conquistávamos aquela peça e assim sucessivamente. E os outros colegas, se perdêssemos, era a vez dos outros amigos, não é? Então conquistávamos o mundo. Perder como? Como é que perdiam? Não conseguimos fazer ou o triângulo ou um pedaço que unisse. Um pedaço que no fundo são dois raios. Sim. Pronto, então que unisse e fizesse ali um país, não é? Portanto, Eu nunca ouvi falar desse jogo. Nem eu, é muito giro. é o mundo. Chama-se o mundo. É a primeira vez. É verdade, não Tinha de vir aqui a Lara explicar-nos este jogo. para Queres jogar a para seguir? nos dar a conhecer. Queres ir lá fora jogar depois? Podíamos jogar. Aqui neste chão talvez não gostassem muito, nós este tentássemos chão jogar não. neste chão. Que engraçado. E o círculo tinha de ser muito grande? Não era muito grande. Tem que ser jogado no inverno, em terra molhada. E era mais no Então havia inverno. muita lama por volta, muitos ténis sujos. Sim, para quando lançássemos, a chave de fendas enterrasse na terra. E era assim que nós conquistávamos o mundo. Só lembro de jogar ao Berlim. Tipo um meteorito que entrava e... Não, por acaso não joguei muito. Joguei também à cirumba. O que é cirumba? A cirumba nós tínhamos uns corredores e uns quadrados. Nos corredores eram os polícias, os quadrados eram os ladrões. Se nós conseguíssemos chegar ao outro lado
desses desenhos, não é? Pelos quadrados e não pisássemos as linhas, dizíamos Sirumba e ganhávamos. Entretanto, os polícias andavam nos corredores e tentavam nos apanhar. Era São a jogos Sinumba. assim muito complexamente Onde é que diferentes. nasceu? Onde? Sim. Nasci em Cascais. Ah, deve ser jogos de Cascais. Não, mas moro em Oeiras. É jogos Da da linha. linha. São jogos da linha. Deve Nós ser não- os jogos Nós não da somos linha. dessa linha. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esses jogos. Jogar a macaca? Joguei à macaca também. Caraca. Havia o À Meia-Noite Quero Ver. Que é isso? Não sabes? Não. A sério? Já que Não. no meu tempo. À Meia-Noite... Não sabes? Não. É, por exemplo, está um grupo de amigos e depois está um virado de costas e diz assim: à meia-noite quero ver uma princesa. E todos os amigos estão de estátua a fingir uma princesa e quando tu tocas, eles têm que imitar uma princesa. E depois tocas outra vez, eles param. E depois aquele que for a melhor imitação é o que ganha e que vai para lá. Nós jogávamos isto montes de vezes, tipo, à meia-noite quero ver um leão. Depois toda a gente fazia sério, era super giro. Ah, não A conheço. sério. Conheço também. Pronto. Ou pronto, era jogos Eu para acho que toda- os jogos que eu fiz, toda a gente conhece. Era o quê? As escondidas. Escondinha. Eu gostava de jogar quarto escuro. Quarto escuro. Conheço o quarto escuro. Conheço. Não conheço o quarto escuro? Brincava no quarto escuro. É tipo as escondidas, mas de um quarto escuro. Ah, não Está um sei. quarto todo escuro. E nós todos escondemos-nos. E depois alguém vem e anda à procura das pessoas. Só que a diferença é que está tudo escuro, não se vê nada. Então toda a gente cai e às vezes aleija-se, mas tem piada. E depois tu podes ir por trás e tocar na pessoa, se ela te vir ou fazer tipo coisa e ela fica toda desamparada. É bem engraçado. Muito engraçado mesmo. Muito bem. Pronto. E Mas é mais que é tipo jogos? E mais jogos? Aos países? Aqui Sim. na folha. Sim. Não, no chão. Desenhava no chão, aos países, às frutas. Desenhávamos, por exemplo, 4 quadrados. E escrevíamos frutas, países, cidades e flores, por exemplo. E depois, frutos, sai fora. Frutos. E depois dizíamos maçã, pesco, pera. Frutos, sai fora. Se nos enganássemos, passávamos a vez ao outro colega. Não era assim que eu jogava aos países. Era no papel. Sim, era no papel com. Sim. E depois eu dava uma letra, fazia-se o abecedário e depois todos juntos. Eu gostava desse, isso aí era engraçado. Isso eu nunca tinha. Isto são jogos, todos os jogos que eu disse são jogos de rua, não é? Portanto, sim. porque nós antigamente brincávamos na rua, agora não é possível. Sim, agora é muito complicado. raro. Então são jogos de rua e de recreio. Os países, os outros não, mas os países eu no recreio da escola brincava aos países. Então teve uma infância feliz. Sim, posso dizer que sim. E tinha muitos amigos. Alguns. Alguns ainda são os meus amigos, sim. Da altura do bairro, quando era miúda. Não tão próximo, mas tenho amigas. Tenho uma amiga que é uma amiga daquelas que nós podemos estar meses sem nos falarmos, Sim. mas quando estamos juntas É como se fosse igual. é como se fosse igual. Eu gosto dessas amizades. Sim, e desde eu conheço, sim, desde o meu 7º ano, portanto, há muitos anos. Giro. Com É giro essa 12, evolução, 13 cresce. anos. Sim, há muitos anos mesmo. Muito bem. E a escola? Gostava da escola? Gostava da escola, gostava de estudar. Fui um bocadinho rebelde ali para o secundário. Como assim, rebelde? Um bocadinho. Foi sempre certinha, não é? Tinha de haver uma altura. Sim. Tem que haver ali um deslize só para Pronto. se dizer que é jovem. Sim, o rebelde era muitas vezes nos poemas de português ou numa interpretação de filosofia, não concordava com aquilo que o professor dizia e rebatia. Isso é ser rebelde, isso é ter opinião própria. Mas Só era que por vezes pode ser encarado como. como rebelde. Sim, então Também me era- lembro de ter umas discussões dessas com os professores. Sim. Mas pronto, o que é que se quer? Ele pode fazer muito. Depois depende dos professores. Há professores que não aceitam bem ter opiniões contrárias a eles. E eu- Apanhou desses professores, Sim. não foi? Pois. Pois. Esses professores não deviam ser professores, sinceramente. Calma. Já passou, não, já passou. Não estou a dizer por isso. Estou a dizer que, a partir do momento em que tu não aceitas a opinião contrária, não podes ensinar o outro a ver a tua perspectiva. Prontos, um bocadinho da minha raiva interior virou assim. Ele era professor e pronto. A autoridade não se mexe. Prontos, também é verdade. Mas pronto. Uma junção dos dois. Mas nessa altura, mas o comportar mal não existia, Não, era não. só o debater. Era só o debater e debater e debater e debater. Em que a minha amiga, que estávamos ao lado uma da outra, dava-me pontapés debaixo da mesa e dizia acabou. Porque eu debatia muito educadamente, mas rebatia. Puxa, tinha resposta para tudo. Não tinha resposta para tudo, mas porquê é que
a interpretação dele tinha que ser a correta, porque é que a minha estava errada. E ele não me dizia porque é que a minha estava errada. Estou a dizer porque a dele estava correta. Só a dele que estava correta. Então era assim um bocadinho. Uma fricção. Uma Ali viagem bocadinho engraçada. Deve ter sido intenso. Um bocadinho. Os seus pontos altos da vida. Pois. E qual foi as disciplinas que gostava? Eu gostava de matemática, físico-química, por isso segui a parte de ciências e inglês. Também sempre foi, em termos de línguas, depois também só tive inglês e francês, mas em termos de línguas, sim, o inglês sempre foi a língua que eu gostei mais. Sim. O que é que gostava nessas disciplinas de matemática e físico-química? Era porquê? É uma ciência exata. Aquilo tem que dar aquilo e aquilo. Não há aquela interpretação, cada um tem a sua interpretação. Se eu não tinha que estar a discutir com ninguém. Sim, é aquilo, e acho que em termos de ciência, a ciência nós podemos ver os seres vivos, tudo o que existe no nosso ambiente, isso fascinava-me. Nós podemos ver o que há hoje e como é que é a natureza, e acho que em termos de beleza é muito grande, vive tudo em harmonia, há interação entre todos os sistemas e os subsistemas da Terra, e portanto isso cativava-me, era por isso segui ciências. No secundário, certo? Sim, no secundário. Nessa altura, na escola, no início da escola, o que é que dizia que queria ser quando crescesse? Eu queria ser médica pediatra, Pediatra. mas depois desisti. Então, Porquê? As notas são muito altas. Pois, isso é verdade. Pronto, e então desisti. E tinha que ser algo ligado à investigação. Queria algo ligado à investigação e que não tivesse muita matemática, porque eu acho, na minha opinião, hoje em dia, a matemática de secundário é muito no geral. E não há uma aplicabilidade dessa matemática. Os miúdos no secundário não veem para que é que, Sim, para que é que serve. E agora ainda por cima introduziram no programa a lógica, que ainda muita gente não vai aplicar isso na faculdade. Então eu queria um curso que, se tivesse matemática, tinha que ser matemática para aquele curso. E tinha que ter química, e tinha que ter biologia, e então o que eu fiz foi, pesquisei alguns cursos e tinha que ser algo ligado à investigação. Então segui biotecnologia dos produtos naturais. Então isso é o quê? É uma junção entre biologia, bioquímica e biologia molecular com os produtos naturais. Então, ligado muito às medicinas complementares. Eu tive disciplinas de alimentação saudável, de produtos naturais, de bioquímica de produtos naturais, nutrição. Portanto, eu tive isso ligado depois à biotecnologia. Isso não é um curso muito habitual. Não. Ou como é que descobriu esse curso? Existia na altura. Era um curso que existia agora, já não existe, mas existia na altura e achei muito interessante o programa. Tive muitos bons professores. Um dos meus professores é especialista em células estaminais, em termos de investigação. Tive outros professores também em termos de farmácia, também muito bons. E depois, em termos de final de licenciatura, tudo ligado às plantas. Fiz um final de licenciatura, um projeto ligado às plantas e de etnobotânica, e sempre foi a área que sempre me interessou. Mas porquê em específico esse curso? Porque quando andava à procura, como eu disse, queria algo ligado à investigação e comecei a ver alguns cursos e tinha tudo muito no geral. Tinha só no fim, por exemplo, no último ano, eu fiz a licenciatura de 4 anos, sou Antes do tratado? Do tratado. Só no último ano é que havia uma especialidade para depois a gente seguir o projeto, não é? E neste não, era realmente biotecnologia os 4 anos, era investigação os 4 anos, tive muitas aulas práticas, gostei mesmo do conteúdo do curso e então fui tirá-lo, pronto. Que mais tarde depois tirei o mestrado em bioquímica. Como é que funcionavam as aulas práticas? Iam para o campo ou eram tudo dentro de laboratórios? Com uma professora chegámos a ir para o campo,
a identificar plantas. Ela era de agricultura biológica e, portanto, foi aí também que eu fiz o projeto. Algumas fazíamos em laboratório, portanto chegámos a deixar uma pizza podre ou um pão podre e depois observar ao microscópio. Cheguei a levar café e depois fazer o isolamento da molécula de cafeína e podíamos fazer coisas em laboratório como também em campo. Também gostou da parte assim, social, não tanto de estudar da faculdade? Sim, nós éramos uma turma muito pequenina, eram 10 raparigas, só raparigas. Só raparigas. Só raparigas. 10 raparigas e gostei. Dávamos bem, andávamos sempre juntos. Aliás, quando começou alguém a casar do grupo, nós íamos sempre aos casamentos e portanto, nós éramos unidas, porque éramos só 10, não é? Entretanto, algumas pessoas iam aparecendo, que tinham algumas disciplinas em atraso, mas a base, a turma base eram 10 raparigas. Sim. Ainda se dão? Não muito. Depois cada uma seguiu, depois algumas foram para o estrangeiro, porque infelizmente É difícil. é difícil, ou seguiram a vida delas, e então ainda não nos voltámos. Fizemos um jantar uma vez, mas não nos voltamos a... Falamos Facebook É a liga de tudo. Pois, É ali. mas houve uma pessoa que tinha saudade daquele momento, daquelas pessoas, foi ao Facebook e foi pesquisar as pessoas, criou um grupo e para se juntarem todos. Sim, o meu pai encontrou todos os amigos Isso do é tão colégio giro. básico no Facebook. E tinham tipo um grupo agora do colégio antigo. É giro. A unir as pessoas. Facebook a unir Eu já as não pessoas me lembro desde ninguém. 2008. Acho que é 2008. Ou 2007, 2005, pai. Não mas ninguém. Ninguém. Eu ainda me lembro, ainda tenho os do Facebook. Lembro-me das caras, agora os nomes não me lembro. Ainda me lembro, só que às vezes, de vez em quando, não sei se acontece, vem à toa uma memória de uma pessoa que já nem sequer me dava muito e veio, aquela pessoa, no outro dia me aconteceu, nunca lembrava dele. Teve para aí um ano comigo na escola. E lembrei-me dele, à toa. E foste pesquisar. Não, lembrei-me só. Pronto, tá Se bem. calhar vou ter que ir pesquisar. Só me lembro do nome, do primeiro nome. Não, ou se for procurar o primeiro nome, nunca chego lá. Aquilo tem filtros. Sim, eu sei. Mas eu não. Vou perguntar às minhas amigas da altura se se lembram. Pronto. Só para tirar para ver como é que as pessoas Depois, estão agora. se era giro, lembram-se. Não era. Não- Não era. Ah. Então se calhar não se lembra. Se era boa pessoa, lembram-se. Também acho que não era lá muito boa pessoa. Então, Ficou no esquecimento. Não há. já foi. Não Já dá para está encontrar. Esperemos que esteja alguns na vida. Esperemos, né? Pronto. Pronto. Onde é que nós estávamos? Mas isto é muito giro. É o Facebook. É... Juntar o pessoal da escola e depois esse jantar iam relembrando, falando do que tinha acontecido na altura. Sim, falámos, e mais daquela altura, quem estava a fazer o quê, e foi giro. Só uma rapariga mesmo, uma colega que faltou, porque estava mesmo no estrangeiro, não pôde estar presente. O resto foi giro relembrar e foi diferente, foi uma nostalgia, não é? Sim. E como é que se sentiram quando se encontraram todos? Assim, tímidos, envergonhados, ou foi tudo... Foi igual, cada um a falar dos seus projetos, o que tinha, o que não tinha, o que estava a fazer. Pronto, e foi igual. Ainda hoje no Facebook, quando há alguns comentários, isso de incentivo, de como estão, de querer saber como é que estão a correr as coisas e isso. Mas sim, eu acho que se houvesse outro, ia ser igual. É muito giro, porque nos Estados Unidos eles têm aquilo de fazer reuniões de 10 em 10 anos ou algo do género, mas é de secundário. Eu acho isso super interessante, ver onde é que as pessoas com quem tu passaste uns 3 ou 4 anos da tua vida, onde estão agora. Quer dizer, as pessoas que são mesmo próximas, tu ainda mantens contacto, mas daqui a 20 anos sabes lá com quem tu mantens contacto. É engraçado. É, rever esses momentos. Então, terminou o curso? Terminei o curso e depois de terminar o curso fui para a Inglaterra trabalhar. Não tinha emprego. Foi por causa disso. E porquê Inglaterra? Porque Lá tinha era lá, mais fácil. tinha familiares lá e então fui com o meu marido. Já era casada na altura e fomos os dois. Cedo? Sim. Não, casei com 25 anos. Então casou-se na altura. Também é cedo. É cedo. Sim. E o marido conheceu na faculdade? Não, o marido conheci na igreja.
Muito bem. Então, e depois, lá em Inglaterra, como é que foi? Foi bom em todos os aspectos. Foi bom porque, em nível de trabalho, desenvolvimento profissional, em 6 meses evolui-se lá muito rapidamente comparado com cá. Fomos os dois, também em termos de casal, fortaleceu-nos também bastante. Pois, infelizmente, ao fim de 6 meses tivemos que regressar por razões familiares, mas a adaptação foi relativamente fácil. A língua já gostava, não era? Sim, a língua Tinha foi... facilidade. Sim, sim. Mas comparando Inglaterra com Portugal, Nós estamos nestas comparações. então, o que é que lhes fez mais falta? Comida. A comida? O tempo. Não muito. Não. Tempo, não Foi gosto em que do altura do sol. ano? Foi em que altura do ano? Inverno? E não lhe fez confusão aquela chuva toda e aquele frio? Não. O mar, sim. Nós fazíamos quilómetros só para ver o mar, nós não estávamos perto do mar. E, por exemplo, nós sempre vivemos ali na zona de Oeiras e não damos muito valor àquilo que temos. Isso é verdade. E quando fomos, nós fazíamos muitos quilómetros para ver o mar ou para ver uma marina. Estava em que zona de Inglaterra? Em Yeovil, no condado de Somerset. Ok, então não estavam... Sim, e então isso fez-nos mais Engraçado, falta. terem-se de deslocar à procura de mar. Eu quero mar. E nós aqui é tão fácil, andas um E bocadinho... não era para ir à praia. É só não, para era ver. só mesmo Só para ver. É uma necessidade que as pessoas têm. Acho que quando se cresce perto do mar e da praia tem essa necessidade de estar Tadinha da constantemente a ver. Ruth. A Ruth às vezes vai ali para o Ribeiro. Morri para ali. A se lembrar Lembra tudo o que é bom. Desculpa, Ruth. Mas estás perdoada, Ruth, estás perdoada. Mas isso é muito interessante. E mais coisas em relação à Inglaterra connosco, connosco Portugal. Sim. Nós Não- somos Portugal. Sim, Uma nós coisa somos- boa é que nós, pelo menos a experiência que eu tenho e no laboratório onde eu fui trabalhar, nós temos muitos bons laboratórios, nós temos muito boa investigação, não é só lá fora. Quando regressei, eu vi isso. Portanto, quando nós regressamos, quando a pessoa tem no currículo que tem uma experiência internacional, Dá mais... portanto, tem logo trabalho, não é? E quando regressei e fui para um laboratório, eu vi, nós temos coisas muito melhores do que lá fora. Lá fora também é bom, mas nós temos que dar valor àquilo que nós temos. Às vezes tem a mania de, lá fora é que é melhor. Não, nós temos, só que se calhar não sabemos aproveitar o que temos. Temos, sim. Então, e qual é que era lá na Inglaterra? Oi, santinho. Saudinha para mim. Santinho, filha. Então, lá em Inglaterra, em termos de diferenças, o que é que era na comida que não lhe agradava? Muito fast food. Muita. Eles têm tudo pronto e é tudo fácil. E um exemplo muito simples, que é aqui nós podemos comprar um peixe, uns medalhões de peixe, e é só peixe, não é? Lá para comprar uns medalhões de peixe, vem sempre, ou com molho de tomate, ou com molho de maionese, e é para meter diretamente no micro-ondas ou no forno. Quer dizer, não dá para fazer tudo ao natural, ou tudo assim, de raiz. E isso era uma dificuldade. Pronto, eles têm realmente o bacalhau, eles não têm o bacalhau como o nosso. Sentia falta do bacalhau. Tem bacalhau fresco, não tem bacalhau como o nosso, que é salgado, sim. Passou lá o Natal? Algum Natal? Não. O Natal viemos cá. Ainda bem. O Natal viemos O quê? cá. Passar o Natal Natal sem bacalhau. Sim. De várias formas, cozido, com natas, à brás, desfeita. Mas o quê? Não sei. A minha mãe Bacalhau é sempre seco. broa. Comer só, pegar na posta e comer. Bacalhau. A minha mãe é sempre Bacalhau com broa. broa é muito bom. Que eu não gosto de bacalhau cozido. Então, às vezes, comia atum ou peixe cozido no almoço, no jantar de Natal. Mas este ano eu fiz um choradinho e pensei, mãe, eu estou quase a fazer anos, faz-me lá bacalhau. Ela está sempre quase a fazer anos na altura do Natal. Está sempre. É no dia de Natal. Pronto, por isso é que... Já viu? Foi Todos assim uma os anos. prenda- Mãe, uma- estou quase a fazer anos. Podes-me fazer um Estou a bacalhau. comer atum no Natal. Será que posso comer bacalhau também? Mas faz falta o bacalhau no Natal. É Não teve essa tradição. oportunidade. Sim, de ver Ou cá. então pedia para enviarem bacalhau pelos Nós levámos, correios, ou quando assim. regressamos, levámos bacalhau. Aprenderam facilmente. Levámos bacalhau, sim. Lá é fácil encontrar peixe mesmo fresco. Porque eu não tenho essa ideia. Nos supermercados, sim, não há peixarias como aqui. Pronto, não há uma praça ou um sítio, um estabelecimento que
que tenha peixe. Encontramos num supermercado, aí sim, numa grande superfície encontramos, mas não é igual. Não, até a apresentação não é igual. Puxa, é mesmo Mas quais é que difícil. são as coisas então que têm saudades de lá? Ou que acha que... Dos amigos que deixámos lá ficar, Criaram muitas amizades. sim, sim. Esteve lá quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Muito intensos. Muito. Foi em 6 meses, porque, entretanto, estávamos sozinhos, não é? E tivemos que fazer amizades com a parte inglesa, né? Com os ingleses. E isso é que nos sustentou estes 6 meses, porque um casal sozinho no estrangeiro é muito complicado. E então nós fizemos e temos ainda uma grande amiga, ainda não a revemos desde que voltámos, mas temos sempre falado com ela. E isso. Já voltaram há muito tempo? Sim, voltámos em 2007. Fomos em 2006, voltámos em 2007. E ainda tem contacto pelo menos com uma pessoa. Isso Sim, é bom. Há sim, muito tempo. Só para tão pouco tempo que estiveram lá. sim. E depois voltaram. Depois iam fazer o voltámos. quê? Conseguiu logo arranjar trabalho quando voltou? Sim, e o meu marido voltou para onde estava, porque ele tinha uma empresa que lhe disse que se acontecesse alguma coisa, se alguma coisa corresse mal, que tinha lugar de volta. Isso é muito bom. E voltei para um laboratório. Pronto, voltámos, ele voltou para o trabalho dele e eu fui para um laboratório farmacêutico. Pronto, e trabalhei sempre em controle de qualidade. O que é que se faz de controle de qualidade no laboratório farmacêutico? Faz toda a parte de... controla-se todo o processo, desde o início até ao fim, de maneira que depois aquele comprimido ou aquele medicamento, quer parâmetros físico-químicos, quer parâmetros de microbiologia, esteja apto para sair no caminhão, para ser posto numa farmácia. Para não dar barraca, assim por dizer. Sim, E gostava desse trabalho? sim, trabalhei em microbiologia, sim, gostava. Apesar que em Inglaterra trabalhava em parte alimentar, microbiologia alimentar. Aqui foi-se quase sempre produtos farmacêuticos, sim. Só que, pronto, existe hoje em dia muita precariedade, não é? Portanto, os trabalhos é por agências de trabalho temporário, por projetos, por substituição de baixas. Pronto, e então fui passando a alguns laboratórios. Mas o sonho de ter um projeto estava a começar a desenvolver-se, sim. E quando é que ele nasceu? Então, Não o projeto, o desejo de ter desejo. um projeto. Nasceu... eu sempre tive o sonho de ter um negócio meu. Já vinha de família por alguém? Não, sempre Era tinha mesmo uma coisa, de si. desenvolver alguma coisa, poder ajudar os outros com os meus conhecimentos. Pronto. E conheci uma parceira de negócio e ela empurrou-me e deu-me aquela força, aquele empurrão para avançarmos. Então, tinha tudo para dar certo. Ela era a parte comercial, eu era a parte técnica, mas as coisas não resultaram. Pronto, não resultaram e cada uma foi para o seu lado. Mas já tínhamos quase 2 anos de desenvolvimento, de alguma coisa feita. Pronto, e depois o meu marido, a minha mãe e alguns amigos incentivaram-me. Então, porquê é que não continuas? A parte técnica é tua, portanto, continua. E mesmo sozinha, incentivaram-me a continuar. Então assim nasceu a Natural by Elle. Pronto, então continuei. Para além dos xaropes, depois apareceram os repousadinhos. E estão mais 2 para sair. Agora, muito em breve, mais dois produtos. Pronto, e as coisas vão continuando. É difícil, não é? Ter um negócio em Portugal, ser empreendedor não é fácil, mas faz-se um dia de cada vez. Tem que ser um dia de cada vez. Mas puxando e puxando e puxando. E puxando. O que interessa é não desistir. Pronto. E foi assim. Vou tendo alguns trabalhos em termos de sustento económico e entretanto, este trabalho é o meu sonho, este projeto é o meu sonho e está até que chega a um ponto em que vai ser por completo. E é aí
que vai vingar, não é? Digamos assim. E aí poderei trabalhar mesmo a tempo inteiro e em exclusivo, sim. Muito bem, nós já conhecemos A Lara um a bocadinho. Lara, sim, e já estamos a entrar no tema, mas vamos fazer uma pausa. Que isto não pode ser falado Tudo tudo assim uma disparado. vez. Não. Temos de ter tempo para Vamos com recuperar. calma. Vamos dar assim uma pausazinha, 2, 3 minutos e voltamos com energia para bombardear a convidada. Bombardear mais uma vez. E para continuarmos. falarmos sobre este projeto. Não perca. Até já. E já cá estamos na segunda parte do nosso programa Conversa de Mulheres. Sim, já sabe, para entrar em contato connosco e deve, através do número... 211908986. E estava a ver se nós tínhamos comentários. Mas se não temos, é porque você não está a fazer o seu trabalho. Pois. Por isso toca a fazer o seu trabalho. Toca a ir ao nosso Facebook, Conversa de Mulheres, ao nosso Instagram, conversa.mulheres. Olha, estás a ver, eu disse e apareceu aqui em baixo, por mais em baixo. E entrei em contato connosco. Assim, toca. Muito bem, muito bem. E o nosso Instagram, conversa.mulheres. Sim, entre em contato connosco. Na primeira parte nós temos a conhecer a Lara, que vem-nos trazer o seu projeto Natural by Elle, mas primeiro temos a conhecê-la, a falar um bocadinho sobre o seu percurso de vida, a relembrar assim, umas brincadeiras de criança que nós não conhecíamos, algumas não O conhecíamos. jogo do mundo. E o Siricaia... Não. Siricaia é a sobremesa. Já comeste Siricaia? Já comeu Siricaia? Siricaia é aquela... É do Alentejo. É muito bom, nunca comeste? Eu não sei bem o que aquilo é. Aquilo não é bem um... Tens de trazer para eu comer. É um género de pudim de pão, imagina. Sim. Estás a tipo pudim de pão, depois tipo uma ameixa e tem um molho qualquer estranho. Não gosto de ameixa, não tragas. Mas a ameixa pode não se comer, pode ser com ameixa ou sem ameixa. Ah, ok. Só que Não acho tem normalmente... sabor de ameixa? Não, a ameixa é tipo mesmo uma ameixa por cima. Mas a minha mãe tá gosta muito, eu não sou... Quer dizer, gosto, Mas mas a não é Catarina também. Não sei se ela sabe fazer isso. Eu não gosto, mas. Mas sabes que Eu é não muito gosto, bom. não sei. Eu nunca provei. Sabe o que é que portanto, faz Se trouxer para ela, trago um bocadinho. Mas pronto. Eu preferia serradura. Serradura. Também, pronto. Deixemos a comida de lado. Deixemos aqui sugestões para alguém um dia vir cá com serradura ou siricaia para nós comermos. Nós estamos à conversa com a Lara da Natural by Elle e já estamos a entrar no tema. Certo. Então vamos continuar a conversa. Sim. Então, estávamos a explicar que isto era um sonho e que nasceu há cerca de um ano, certo? Sim. O sonho nasceu antes, né? Sempre o sonho de ter um projeto. Sim, sim. E a parceria correu mal e, portanto, a Natural by Elle, o meu projeto, nasceu há um ano, sim, em março do ano passado, sim. Arregaçou as mangas. Sim. E vamos cá realizar o meu sonho, que está-me aqui a chatear por não ser realizado. Está aqui. Temos de trabalhar. Temos de fazer alguma coisa. Trabalho. É, pronto. E foi assim. Então, o que é a Natural by Elle? A Natural by Elle é uma empresa que primeiro desenvolve, produz e comercializa suplementos alimentares naturais, sem conservantes químicos nem aditivos. O que nós, em termos tem a ver com parte de plantas ou legumes, que o próximo vai ser um legume, mas são ingredientes que venham da natureza. Portanto, tem a ver com a parte da natureza. E que nós temos uma natureza muito rica, não é? E podemos ir lá buscar muita coisa para nos ajudar a sermos mais saudáveis. E qual é que é a importância dos suplementos alimentares? Os suplementos alimentares complementam sempre a vida de uma pessoa, uma vida saudável. Se a pessoa quiser ter uma vida saudável, toma um suplemento alimentar de modo a complementar a sua alimentação. Se tem alguma carência, seja de vitaminas, seja até alguma patologia, ajuda em termos de prevenção e em termos de tratamento não podemos dizer que trata ou que cura uma doença. Portanto, em termos de as leis, legalidade, não podemos dizer isso. Mas o que podemos realmente dizer e constatar por factos mesmo e por literatura científica é que existem compostos nas plantas e em produtos naturais
compostos, neste caso químicos, que são fitoquímicos, que têm intervenção em algumas plantas, em algumas doenças, que ajudam em determinadas patologias. Sim, muito, ajudam muito. Todas as pessoas deviam tomar suplementos alimentares ou só aquelas que apresentam algum tipo de déficit ou algum tipo de patologia? São as pessoas que têm algum tipo de patologia ou de déficit. Porque o suplemento vai equilibrar a coisa daquilo que nós não tomamos através dos legumes, através das frutas, através das carnes, através da nossa alimentação. Sim, é sempre um complemento. E esse complemento faz que depois nós tenhamos todos os níveis no nosso corpo, os níveis corretos. Sim. É como na gravidez, nós temos de tomar ferro, porque o bebê tira-nos o ferro. Então temos um malandro. suplemento. Malandro do bebê. Muito bem. E porquê este nome Natural by L? Tem a ver com L de Lara, não é? E é natural, porque todos os produtos e toda a linha do negócio tem a ver com a natureza. E, portanto, tudo o que é natural, sem químicos. Então, natural por L, por Lara. E porquê um projeto nesta área específica de suplementos alimentares, de plantas? Porquê isto? Porque tem a ver com a minha formação e com a minha paixão por plantas, porque, como eu disse antes, quer a licenciatura, quer o mestrado, os projetos tiveram todos a ver com plantas. E esta minha paixão por plantas, eu acho que nós temos uma flora tão rica em Portugal, e antigamente os nossos avós usavam muito chás, não é? de várias plantas. Nós podemos ir buscar à natureza muita coisa para termos uma alimentação saudável. E então, por isso, decidi desenvolver um projeto que tivesse a ver com isso, com plantas, e que ao mesmo tempo pudesse ajudar as pessoas. O projeto começou com que planta? Começou com a erva de São Roberto. E Portanto, porquê essa planta? a erva de São Roberto, eu sempre cresci, né, com a minha avó a usar a erva de São Roberto. Falava-se muito na erva de São Roberto, e depois, quando foi para escolher uma erva, tinha que ser uma erva, para começar um projeto, uma erva que não tivesse interações com medicamentos. Para lançar um produto, convinha que fosse uma erva neutra. E então, no Instituto de Medicamento Planta, de interação medicamento-planta, que está sediado em Coimbra, não há nenhum registro que a erva de São Roberto tenha interações com medicamentos. E, portanto, por isso é um produto neutro, que não tem interações. Isso é muito mais complexo do que eu penso. Sim, existe algumas plantas que interagem com medicamentos, porque lá está, têm na sua composição fitoquímicos, e esses fitoquímicos, ao ligarem-se com a molécula química de um medicamento, podem interagir e ter algumas reações. Em termos, por exemplo, a pessoa toma erva de São João, não sei se conhecem a erva de São João, interfere com métodos conceptivos. Sim. Por exemplo, isso é só um exemplo. Por exemplo, chá verde, uma pessoa que tenha tensão muito alta e descontrolada não deve tomar chá verde. Tem muita cafeína? Porque tendo a tensão alta ainda é mais um estimulante e, portanto, vai ainda contribuir mais para a tensão alta. E então, se for uma tensão que não está controlada, é pior. E onde é que nasce, ou qual é o clima desta erva de São Roberto? Porque eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar da erva de São Roberto. A erva de São Roberto existe em todo o Portugal, e é uma planta que é muito do nosso país, em termos de clima, do nosso clima, e não precisa, é espontânea, não precisa de ser cultivada, é espontânea, e pode-se encontrar a erva de São Roberto ao longo do nosso Portugal. Mais centro, isso sim, observa-se mais no centro, mas pode ser encontrada em qualquer parte. E pode ser consumida de que maneira, sem ser assim? Também pode ser em chá? Também pode ser em chá. Em termos de sabor, é muito mau.
É muito mau. Muito. Tem que se botar 500 Mel. quilos de. Eu ia dizer açúcar, mas mel é sempre mais saudável. Sim. Sim, muito, porque tem um sabor muito adstringente, porque tem muitos taninos. Então o tanino tem um sabor muito ácido, muito adstringente. Então E esta erva ajuda no quê? a erva de São Roberto, as suas propriedades é para problemas gastrointestinais, refluxo gástrico, azia, má digestão e também equilibra a flora intestinal em períodos de diarreia também. Isto na azia, para tratar a azia, há pessoas que não têm azia constantemente. Ora, tem alguma coisa que comeu, pode ser tomado assim, quando tem a dor, tem a azia, toma uma colher deste chá, deste xarope? Sim, o único, neste caso, eu recomendo os repousados, porque é esporádico. Porquê? Porque os xaropes não têm uma validade muito longa, porque como são naturais, não têm conservantes químicos. E ao não terem conservantes químicos, o único conservante é natural, que é o sumo de limão, e dura um mês, depois de aberto, um mês no frigorífico. A pessoa que tome só de vez em quando, depois degrada-se o produto. Portanto, eu recomendo sempre os repousadinhos, nesse caso esporádico. Se a pessoa já tiver uma patologia já declarada, poderá tomar depois sim o suplemento durante um mês, que dura um mês na porta do frigorífico diariamente, e vê depois melhorias. Sim, nós temos testemunhos no nosso site que também pessoas que ainda estão a tomar também, porque sentem-se muito bem com o produto. E aproveitando, pode dar os seus contactos lá para casa? Sim. Esta câmara é sua. Então, naturalbyl.pt é o nosso site e temos também no Facebook, também naturalbyl. Muito bem. Então, o que é que nós encontramos mais na Natural by Elle? Então, a Natural by Elle, para além de desenvolver, né, os suplementos alimentares, fazemos também workshops, formação, consultoria em qualidade alimentar e fazemos também acompanhamento de projetos de licenciamento responsável tipo 3, que são aqueles licenciamentos de cozinha. Uma pessoa que tem um negócio de cake design ou rissóis, bolos e quer licenciar a sua cozinha, também a Natural by Elle também faz esses serviços, essa prestação de serviços, como também alguns naturopatas, profissionais de saúde que queiram desenvolver alguma fórmula connosco, nós ajudamos também no desenvolvimento de produtos, fazemos essa prestação de serviços também. Como é que funcionam estes workshops? É sobre o quê? Mais sobre a parte da qualidade, higiene alimentar, licenciamento de cozinhas também e algumas plantas, pronto, sobre propriedades terapêuticas de plantas. E no momento nós tivemos um ciclo de workshops também em que É a Lara que dá os workshops? alguns sim, outros podemos pedir se nos contactarem, por exemplo, para um workshop de um determinado tema muito específico, nós podemos depois pedir a outros formadores para dar, mas a maioria sou eu que dou, sim. Muito bem, nós temos um vídeo e seria bastante interessante nós passarmos o vídeo para mostrar lá para casa e ter uma ideia do que nós estamos a falar. O que é que achas? Então vamos ver o vídeo, até já. E este vídeo, nós vimos aqui, foi a apresentação da marca. Sim, a apresentação da marca que está nos visores de algumas rotundas no Concelho de Sintra. Portanto, podem ver, é o nosso vídeo de apresentação deste produto e da marca. Sim.
Então, e quando começou este projeto, como é que foi? Estava a sentir-se nervosa? Como é Porque que o estava? primeiro projeto que tinha Sim, sim, começado... não tinha corrido bem. Sim. Quando voltou a atacar, assim por dizer, como é que sentia? Nervosa, muito nervosa. Nessa altura ainda trabalhava no laboratório? Não, ou não, já não, não já estava? não, já não. Muito nervosa. De manhã trabalhava para a Natural e à tarde fazia a coordenação de sala de estudo num centro de estudos. E gerir tudo isto com a vida familiar, 2 filhos, é muito complicado. E será que sou capaz? Agora estou sozinha, apesar que antes sentia-me também sozinha, não é? Mas sempre, pronto, tive amigos, o meu marido também incentivam muito e a minha mãe, e incentiva-me ainda hoje a continuar, a nunca desistir. Sim, Então, foi, pegou nas armas e atacou este projeto. sim. E como é que se sente agora com tendo este projeto nas mãos já? Continuo nervosa, porque... Hoje compreende-se. Sim. Pois compreendo, Hoje sim. compreende-se, pronto. Sim, mas todos os dias é um dia, né? É um dia de cada vez. Ser empreendedor em Portugal custa muito. Vemos algumas portas a fecharem-se, mas também vemos algumas portas a abrirem-se. E é devagarinho. Não podemos pensar que lançamos um produto e que depois há um boom, não é? E que vai ter logo sucesso, não é? Quando nós nos lembramos de uma marca, nós muitas vezes nunca associamos quantos anos é que essa marca está no mercado. Sim, é verdade. Esta marca que ouve-se falar e é grande, é uma empresa enorme, mas houve muito trabalho por detrás. Sim, há muitos anos por trás Muitos daquilo por até dar... Sim, até haver aquele boom. Não é? E então é difícil, mas sinto-me bem, sinto-me realizada, confiante e com vontade de fazer mais e mais. E tenho mais produtos a serem brevemente lançados e é continuar para a frente é que é o caminho, apesar que às vezes custa e temos que parar naquele degrau durante algum tempo e voltar, mas sempre tentando nunca descer o degrau na escada. Como é que tem sido o feedback das pessoas? Tem sido bom, nós temos tido, recolhemos testemunhos e apresentámos em algumas feiras, quer de medicinas complementares, quer outras feiras, fomos também ao veganário, também porque temos só o primeiro, que é o Ronatur, que é adoçado com mel, é que não, mas depois, a partir daí, todos os produtos são para vegetarianos e veganos. E a aceitação tem sido boa, muito boa. As pessoas estão interessadas, gostam do produto e agora é criar nome e realmente as pessoas adquirindo só na experiência, porque um suplemento alimentar tem que se experimentar, não é? Para conseguir ter a sua posição no mercado e, portanto, à medida que as pessoas vão experimentando, vão dando o seu feedback e tem tido uma boa aceitação, sim. Depois este foi o primeiro xarope? Sim. Os primeiros bombons? Sim. Qual é a erva? Erva de São Roberto. Então, e depois? Depois... Como é que as coisas vão surgindo? Tem um objetivo? Como é que é isso? Consegue-nos explicar? Sim, portanto, o que eu faço é pensar se existe alguma planta que possa ajudar em alguma doença e depois desenvolver toda a parte da fórmula e da receita, digamos assim, do produto. E fazer parcerias, nas conversas, nos networkings, e tento sempre falar sobre isso e tentar extrair essas informações que depois vão-me dar os vários passos no desenvolvimento, vão-me dar aquilo que eu preciso no desenvolvimento. Depois, por exemplo, o próximo produto
é totalmente diferente, não é à base de plantas. E surgiu numa parceria com outra empresa e quando comecei a pesquisar mais sobre o legume, e que é um legume, é diferente, não é uma planta, achei bastante interessante e será o próximo a ser lançado, vai ser o próximo, porque tem propriedades antirreumáticas. E a nível pessoal, o ano passado diagnosticaram-me fibromialgia, no final do ano passado, e foi um choque muito grande. E isso, pronto, agora com relação ao próximo produto, como tem propriedades antirreumáticas, também é um incentivo para ser o próximo produto e poder ajudar, para além de a mim, a título pessoal, poder ajudar também outras pessoas que tenham problemas reumáticos. E é assim que nasce. Eu penso numa planta que pode ajudar outra pessoa, a próxima vai poder ajudar-me a mim, e depois vou desenvolvendo e nasce o produto. Já experimentou esse novo produto que vai lançar? Experimentei na parte do desenvolvimento, sim. E agora é continuar. Mas na parte do desenvolvimento, sim, experimentei. Senti-me bem. É a Lara que vai experimentando? Em termos de próximo produto ou em termos na fase do desenvolvimento? A fase do desenvolvimento. Desenvolvimento, eu experimento e depois também tenho pessoas que fazem parceria comigo e que experimentam também, porque às vezes ser só uma opinião é pouco. Então tenho pessoas, estou sozinha, estou rodeada de pessoas que me ajudam ou a provar em termos de sabor ou até a experimentar para depois me darem o feedback. Desculpa, a nível de sabor é importante? É muito importante. Mas há medicamentos... Que sabem muito mal. Não estou a falar de suplementos, pronto, há medicamentos que sabem bastante mal. E as pessoas estão mal mesmo. Mas é um medicamento. Tem a ver, há diferença? É um medicamento. Um suplemento alimentar, como é um complemento, a pessoa vai tomá-la muitas vezes porque vai comprar, porque quer experimentar ela própria. Não é recomendado por um médico. Não é? Pode ser recomendado por um profissional de saúde, um naturopata, um homeopata, mas a pessoa gosta sempre de um sabor mais agradável, ou só agradável ou doce, nunca amargo ou mesmo um sabor muito azedo mesmo. Isso é muito complicado, então a parte organolética é muito importante, sim. Como é que chega a uma receita de um produto? É uma fórmula química que vai desenvolvendo? É através de testes? É como? Primeiro tem que se ver os componentes da planta ou da matéria-prima, os seus componentes. Depois, o segundo passo é ver qual é a dosagem máxima que uma pessoa pode tomar diária. E depois, a partir daí, anda-se para trás. Quanto é que eu posso pôr naquele produto para o produto? Quanto é que eu posso pôr naquele produto daquela matéria-prima e baseada naquela dose diária para a pessoa tomar. Portanto, anda-se para a frente e depois anda-se para trás. E como é que se percebe qual a dose certa? É por testes de experimentar? É como? É experimentando o produto? Não, para fazer portanto, a parte da fórmula, digamos assim, da receita, faz primeiro o estudo a nível bibliográfico, isso sim é importante, para saber a dose. E depois aí é uma conta, são contas. Portanto, se a dose máxima são tantas gramas ou tantas miligramas diárias, quanto é que eu posso pôr neste produto e de que maneira é que posso pôr neste produto, porque muitas vezes não é direto, tem que se fazer um extrato ou tem que se cozer, no caso do legume tem que se cozer ou não, depende se
se oxida, se não oxida, e põe-se essa quantidade baseada na dose máxima diária que a pessoa pode tomar daqueles componentes, que no fundo acaba por ser um todo, não é? A matéria-prima é um todo, não é só uma parte ou uma parte da planta, não é só flores, não é só... é um todo. Sim. E quanto tempo é que se leva a desenvolver um dessas fórmulas, destes produtos? Algum tempo. Meses. O Ronatura demorou quase um ano. E tu dias trabalhava nisto? Não todos os dias. Não todos os dias. Quando se trabalha em tempo inteiro, demora menos tempo, mas quando não se trabalha a tempo inteiro é mais complicado. Depois, quando se cria depois é mais fácil, porque depois os passos, a tal pesquisa bibliográfica, a dosagem, tudo acaba por ser depois tudo encadeado. Então é mais fácil. Como é que se sabe que chegou ao produto final perfeito? Depois dos testes e depois do controle de qualidade. E depois dos testes de estabilidade também, porque tem que se fazer testes de estabilidade para depois calcular a validade. Portanto, tem que se mandar fazer, no caso da Natural, é uma prestação de serviços com um laboratório que faz a parte da qualidade a nível microbiológico. E faz-se um todo, prova-se, dá-se às pessoas para provar e chegou ao ponto. Pronto, chegou ao ponto, tem bom sabor, tem a dosagem certa e depois temos, pronto, uma pessoa que toma sempre e que experimenta sempre todos os meus produtos e depois recolhe-se a informação, faz o relatório e depois o produto faz o rótulo, depois notifica-se para a entidade que regula os suplementos alimentares e põe-se no mercado. Muito bem. E nós temos 7. Temos 7. Finíssimo. Finíssimo. Comentários, venham eles todos. Pois é, o nosso Facebook está A bombar. ativo. Ativo. A bombar. A bombar. Se quer participar ao longo desta conversa, pode o fazer através das nossas redes sociais. Sim, tem o nosso Facebook, Conversa de Mulheres, e tem o nosso Instagram, conversa.mulheres. E o nosso número de telefone, claro. Não quer experimentar? 21908986. Está aqui no Está aqui embaixo. Eu não precisava dizer, já está aqui escrito. Pois é, Por isso se encontra fora de Portugal. Não se esqueça de marcar, então, o indicativo. Então, vou ler, então, algumas dos comentários que foram aqui colocados. Começamos com a Valéria. Fiquei bastante interessada na marca, gostei do tema. Muito bem. Antonieta, boa tarde a todas as mulheres. Sou fã do programa, não perco um dia. Eu acho que faz muito bem. Eu acho que é sempre uma boa companhia. Exatamente. Faça a votação para começar a ter os filhos de semana. E eu incentivo a toda a gente a não perder os nossos programas diários de segunda a Sim, porque sexta-feira. depois for ver os vídeos, como já explicámos há bocado, não apanha aqui as nossas divagações, os nossos primeiros 15 minutos de divagação no princípio do programa. Pois é, pois é. E depois temos a Manuela que diz, boa tarde, um beijinho para as apresentadoras sempre lindas. Olha, muito obrigada. Muito obrigada. Beijinhos. E temos o Pedro, boa tarde, sou homem, com H grande, mas adoro o vosso programa Conversa de Mulheres. Pois é, porque os homens também vêm podem assistir. Não é isso, podem aprender muito acerca destas conversas. Pois podem, para já podem entrar um bocadinho no psyche todo feminino. Pois é. Depois nós não trazemos só assuntos tipicamente femininos, falamos de tudo e mais alguma coisa. Por isso também não custa nada aprender um bocadinho mais sobre a vida. E aqui vocês veem, conseguem perceber que a mulher não é difícil. Não, quer-se dizer, tem dias, tem momentos, tem períodos não é de difícil. tempo. Há que percebê-la. Há como percebê-la, saber gerir a coisa. E para percebê-la, torna-se difícil. Não se torna. Os homens é que são um bocadinho fáceis. Sempre essa parte. Pronto. Depois temos a Vanessa. Sim. Boa tarde, programa fantástico, uma produção excelente, estão de parabéns. A Karina, programa fantástico, convidado muito simples, muito sucesso. A Júlia, já a minha avó dizia, tudo o que sabe mal faz bem. Em relação aos medicamentos, é assim.
Pois é verdade. Tudo o que arte cura, tudo o que sabe mal faz bem, uma confusão. Eu preferia que nada soubesse mal e nada ardesse, mas pronto. É a Também, vida. também. Numa ferida, álcool ali, fica logo resolvido. Mas arde. Mas passa. Mas pronto, aqui os suplementos da Natural by L Tem bom sabor. têm bom sabor, portanto, ajuda bastante. Mafalda, não cheguei a perceber, estes medicamentos são apenas para adultos? Olha, aqui está uma boa questão. Pois, uma boa questão. Ainda não tinha sido colocada nem falada Não aqui. tinha sido colocada. Os Sim. nossos telespectadores estão muito atentos. Atentos, eles são muito Sim. determinados. Os suplementos alimentares não podem ser tomados por crianças latentes nem grávidas, a nível de legislação. Em termos de testemunhos, temos pessoas que já nos disseram que deram por razões extremas e que correu muito bem. Por exemplo, uma criança que estava a vomitar, não tinham nada em casa e tinham o Ronatur, deram-lhe o Ronatur e ele ficou melhor. Portanto, mas acalmou. Em termos de legislação, não pode, portanto, a legislação diz, e está no rótulo, que não pode ser tomado por latentes, crianças e grávidas. Ok, crianças até que idade? Ou então, a partir de que idade É que se pode é adequado tomar? Mais ou menos quando chegar a 12, 13 anos já É o mais aconselhável, ainda mais não é? aconselhado, sim. Mafalda, fazem testes em animais? Não. Não há testes. Os únicos testes que nós fazemos são os testes de controle de qualidade, que incluem desde a organolética à microbiologia. Não tem nada com animais. Nada com animais. Deixem-nos estar em paz, coitadinhos. Muito bem. E por último temos um comentário que é da Beatriz, que diz: boa tarde, adoro o vosso programa, faz-me companhia todas as tardes. Obrigada, Beatriz. Muito bem. E a Lara, quando chegou aqui, fez um comentário que nos derreteu Pois completamente. foi, nos derreteu. Que via o nosso programa e que lhe fazia muito bem, sentir-se muito bem. É como se participasse na conversa, Apesar de não estar. apesar de não comentar. Sim, apesar de não comentar. Verdade. Pois é, pois é. Mas agora vai começar a ligar. Sim, sim. Sim, quando vocês entram em nossa casa, é de uma forma tão simples que parece que estamos aqui, em que o sofá o sofá da nossa casa é como se tivesse aqui o sofá, deste lado. Opa, não é mimoso. Derrete, uma pessoa até fica assim. Nós ficamos muito derretida. contentes. Mas ficamos sempre Nós a ouvir. recebemos mimos, comentários, Sim. gostamos muito do vosso programa. Mas é sempre diferente de uma pessoa ouvir É a diferente. dizer. Pois é a nossa convidada. Sim, E nós teve convidamos este as nossas mimo. telespectadoras. Isso é, muito bem, muito obrigada. Muito obrigada. E nós temos fotos. Temos fotos? Vamos. Podemos ver as fotos? Podemos ver as fotos? Podemos ver as fotos. Foi a Lara que trouxe estas fotos. Sim. Então pronto. Claro que foi a Lara, não é? E enquanto vão passando as fotos, eu vou pedindo à Lara que vá comentando. Pode ser? Ok, combinado. Então vamos ver. Pronto, aqui há muito para comentar. É a o marca e o nosso slogan, que é o melhor vem da natureza. Nós vimos a natureza, por isso, a partir desse ponto, já somos o melhor. Somos todas tão naturais. Portanto, do lado esquerdo temos o Ronatur A, que é o suplemento alimentar à base da erva de São Roberto, né, que é adoçado com geleia de agave. Depois, no centro, temos o Ronatur, que é igual em termos de fórmula ao Ronatur A. A única diferença é o adoçante, que em vez de ser geleia de agave, devido ao A, né, no caso do Ronatur, é mel. Certo. Pronto. Como é que vocês chegam a estas experiências? Sim. É pesquisar. Sim. Depois, do outro lado, temos o saquinho dos rubessadinhos, que é os Robertinhos, em que os Robertinhos, que um rubessadinho equivale a uma toma do xarope, ou do Ronatur A ou do Ronatur. E é para engolir inteiro? Não, é para ir se dissolvendo, na boca. E o sabor é muito parecido com o xarope? Não, os Robertinhos têm, portanto, extrato da erva de São Roberto, têm a fórmula, e depois, para fazer o rubessado, tem açúcar de coco. Açúcar de coco, mais É saudável. docinho. É docinho. E engorda? Tomado em excesso? em excesso, sim. Não vais tomar Tudo tudo. em excesso engorda. Verdade, a não ser a água.
Acho eu. Incha. Não. Incha. Pronto. Incha. Não é? Incha. Incha. Muito obrigada. E continuamos com as fotos. Sim, este é o Ronatur, é o primeiro, com mel. Quem é que faz as embalagens e isso tudo? É tudo feito por si? Em termos de design, toda a nossa parte de design e comunicação é feito pela Workmove. É um dos parceiros que nós temos e que trabalha connosco. Depois, mas nós fazemos tudo, desde a produção até à rotulagem. Tudo, embalamento e expedição, tudo. Gosto de Lara sozinha. Tenho alguma ajuda. É algo mais de em casa. Tenho alguma ajuda, mas a maioria sim. Em termos de supervisão, sou eu que faço toda a parte da supervisão de tudo. Depois, em relação aos Robertinhos, não sei se podemos ver só para explicar o saco. Voltar a- Sim, sim. exatamente. Em relação aos Robertinhos, podem ver que tem uma medalhazinha, um botão, e esse botão é gravado em madeira, que é feito também por outra empresa, que é a Laser Krill, que também trabalha connosco, que também é o nosso parceiro. Uma coisa personalizada. Sim. O que está a amarrar o saquinho, é isso? Sim, o botão, sim, que tem o símbolo, acaba por ser o símbolo da Natural BL. Pronto, trouxe também a placa que eles também fizeram. Portanto, é uma parceria que nós também temos, trabalhamos com eles, sim. A Laser Krill na madeira e o Workmove na parte de design. E estas parcerias, como é que foram acontecendo? Como é Estamos assim complicadas. Não, podemos. nada. Estamos aqui. Quando eu fiquei sozinha, uma das coisas que me disseram é: tu não estás sozinha, tu tens é que te rodear das pessoas certas. Pronto. E então, na igreja, tenho amigos que têm estes negócios de um designer, o outro tinha a Laser Krill, e então o que eu fiz foi contactá-los e pedir-lhes ajuda e disse: gostava de trabalhar com vocês. Na Workmove, a parte dos rótulos e toda a parte da comunicação, do site, portanto a Workmove também nos faz o site e os folhetos, tudo de design. E a parte depois do natural, da madeira, fazia sentido ser a Laser Krill também. E então as parcerias vão assim surgindo, rodeada das pessoas certas, as coisas vão acontecendo e tendo sempre como sustento sempre Deus, sempre, porque senão nada disto nós não conseguimos ter uma vida se não fosse Deus. E tudo o que me tem acontecido ao longo deste ano, incluindo a doença e tudo, se não tivesse Deus na minha vida, era impossível. E faz com que eu consiga perseverar. Isso é o mais importante. Muito bem, muito bem. Então nós vamos ter que fazer mais uma pausa. Entramos O que é que tu achas, Catarina? Eu tenho bebido água durante o programa. Pronto. Devemos ter aqui era pipocas. Estar a conversar e a comer pipocas. Isso era tão boa ideia. É bom, E mas não batatas fica bem, fritas não com fica chocolate. assim muito bonito. Não, se ninguém vir, quando estiver na câmara da convidada... E depois, calhar, nós fazemos uma pergunta, ou a convidada fazemos uma E depois eu pergunta. sou mastigar assim no microfone. E assim, migalhas, não é boa ideia. Não. Foi negado pela Nós produção. tentámos, pelo menos tentámos. Mas pronto, pelo menos de vez em quando temos bolo. Sim. Amanhã? Será? Será? Pois é, tem que ficar, tem de ver amanhã às 15. Mas agora Mas ainda há mais hoje. nós Sim. voltamos daqui a uns minutinhos. É só uma pausa pequenininha. Até já. Estamos de volta. Pois é, já voltamos para a terceira e última parte. E do tentar nosso cantar uma programa. canção, a ver se há uma canção dentro do Estamos de Volta, mas não me está a vir nada à cabeça. Só me vê aquele hello, Again. hello, it's me. Sim, again. Ok, mas não faz parte da letra. Pronto, olha, não há. Vou arranjar uma canção. Não para sempre há. que- Bem-vindos, alegria. Bem-vindos à Outra vez. terceira e última parte do nosso programa, Conversa de Mulheres. Nós já tivemos a primeira e a segunda parte. Sei que esta é a terceira. Pois Tu estás é. muito forte nas aulas de matemática. Pois é, muito forte. Na primeira parte do nosso programa, nós começamos com a nossa rúbrica e um bocadinho de história
falada pela a nossa Catarina Professora de Medeiros. serviço. Professora de serviço. E depois temos a nossa Cláudia Medeiros. A Sem acompanhar. história. Mas a acompanhar. Só E a acompanhar, verter lágrimas de felicidade. menos. Menos. E depois da nossa rúbrica, das nossas conversas, entramos à conversa com a nossa convidada, Lara, da Natural by Ela. Elle. É que eu lembro de outro nome, mas não é nada disso. Natural by Elle, em que veio falar sobre o seu projeto. Sim. O seu projeto. Mas é para Na todos pri- nós. É para todos nós. é. por Na isso. primeira parte nós conhecíamos o percurso de vida, como é que veio parar aqui ao Natural by Elle. Depois, na segunda parte, aí é que foi. Aqui é que foi Tivemos bombar no tema. a bombar, a explorar Pois foi. todo o tema do Natural by Elle, como é que surgiu, que produtos comercializam, para que servem. Temos a falar também alguns dos serviços que têm, e vamos falar ainda de outros que também têm. E agora, Vamos aqui esmiuçar vamos o esmiuçar. tema. Mas primeiro que tudo, Liga, era isso que eu ia dizer. Na segunda parte também tivemos a participação de alguns telespectadores e é isso que nós queremos que faça nesta terceira parte do nosso programa, porque é a última parte, mas ainda há tempo para questões da vossa parte. sim, liguem. Liguem para o número. 219088986, mas também temos as nossas redes sociais. Sim, façam as nossas perguntas, como os nossos telespectadores já fizeram na segunda parte, para o nosso Facebook, Conversa de Mulheres, e para o nosso Instagram, conversa.mulheres. Exatamente. Participe nesta última parte do programa. Certamente tem aí alguma coisa, alguma curiosidade. Se alguma dúvida, se por exemplo já experimentou os produtos desta marca, pode-nos ligar e dizer, olha, já experimentei e foi muito bom e foi assim, assado. Exatamente. Por isso só tem que participar. Não fique aí Assistir feito só. vegetal no sofá. Participe. Não. E vou pedir à convidada, à Lara, que diga novamente os seus contactos. Então, o site é www.naturalbyl.pt e temos o Facebook, que é Natural by Elle. E através do site, do Facebook, podem adquirir estes produtos? Sim, temos a loja online, que a pessoa pode fazer uma encomenda através de um formulário. Pronto, e depois nós... Não é vendido assim, de qualquer maneira? Não. É feito um formulário. Como é que isso funciona? É bom estar a falar sobre isso. O formulário, a pessoa faz o contacto e solicita o produto, seja os repousadinhos, quer os xaropes, e depois cria-se uma ligação depois com a pessoa. Portanto, a pessoa liga, nós agradecemos e explicamos um bocadinho sobre o produto e damos todos depois os dados de pagamento. E depois há um follow-up também, se a pessoa se chegou, se não chegou, como é que está a tomar, incentivamos também a pessoa a escrever algo depois de testemunho, como é que está a tomar, portanto não há, é uma venda personalizada, portanto depois a partir do momento que a pessoa escreve o formulário e nos contacta pela primeira vez, nós criamos essa relação com a pessoa. E quanto tempo é que demora mais ou menos a entrega a ser realizada? 8 dias. É produzido, portanto a produção é personalizada, é feita por encomenda. A pessoa sabe que ao fazer aquela encomenda vai ser produzido para ela. Depois temos a parte da gráfica, depois a parte da rotulagem e depois a expedição. E quais são os métodos de pagamento? Pode ser transferência bancária, se for para fora da área de Lisboa. Na área de Lisboa pode ser contra-entrega. Portanto, no momento da entrega podem-nos pagar, pode ser direto, sim. E quanto tempo é que demora a fazer os produtos? Não a parte da rotulagem, isso, mas mesmo o xarope em si ou o repoussado em si? Um produto, se a pessoa fizer uma encomenda, os repousados demoram mais, mas uma hora e meia para os repousados, talvez, e 1 hora para os xaropes. Muito bem. E nós temos uma chamada, tanto que pedimos que ela... Que tanto acontece. Ela chegou. Olá, boa tarde. Boa tarde. Está tudo bem por aí? Está tudo bem? E consigo? Também. Só que já estava há muito tempo, nunca mais atendiam. Ai, pois, não sei. Mas pronto, conseguiu. Sim. Sim, sim. Sim, com quem estamos a falar?
É Conceição de Passos de Ferreira. Olá, Conceição. Então o que é que nos traz? Fiquei contente em saber como a história do anel de noivado. Gostou de saber a história. Oh, Conceição, o que é que acha de haver sempre um espaçozinho muito pequenino da Catarina contar umas histórias? É bom, porque eu, como estou praticamente sempre sozinha em casa, gosto de ouvir. Estás a ver, Muito bem. Catarina? Estamos aqui para ajudá-la a não ficar assim tão sozinha. E também fiquei contente em saber daqueles jogos de antigamente da rua. Sim. Quando andava na escola também tínhamos aquele jogo de botar, era o prego no chão. O mundo. Conquistar Era o o mundo. mundo. Sim, sim. Que giro. Eu não conhecia, Também não. sabia? Eu, por acaso, e já tenho muito mais idade do que a convidada que está aí, de cá, Lara. Mas eu gostava muito deste jogo. Que giro. Muito bem. E mais jogos? Conheceu mais alguns jogos que a Lara... A macaca, a saltar ao burro. Não, saltar ao burro, sim. Saltar ao burro é o quê? Uma pessoa que acho. põe-se assim... já tu- sei. Eu saltar a coco. Eu já não jogo estas coisas há tanto tempo. Muito E bem. a corda também a gente jogava muito. Pois é. E o elástico também jogou? Também, o elástico. Por acaso, ia jogar à roda. A roda também, sim. Tinha aquelas canções antigamente. Sim, pois é. Olha, muito bem. Muito obrigada por estar a partilhar isso connosco. Por acaso gostava muito. E agora, como estou sozinha, praticamente sempre estou em casa a ver, não é? E gostei é que eu não sabia a história do anel de noivado. Agora já ficou a saber. É verdade. E soube da história da Rainha Vitória? Não, essa não ouvi, porque eu não, só esta semana só hoje é que vi. Perdeu. Mas espera, eu vou explicar. Tu já aprendeste? Mais ou menos. Se eu estiver a errar, Eu recorro. Conceição. Então foi assim. Havia uma rainha que se queria aproximar do povo. Sim. E o povo vestia-se de branco. Sim. Então ela casou-se de branco. Era isso? Sim, há alguns pormenores, há mais pormenores no meio, mas sim, está lá. para ser rápido, O resumo não é? do resumo está certo. Já Está a viu? fazer o resumo. Porque antigamente casava-se de preto. A minha mãe casou de preto. Ai, é sério. Olha que engraçado. Sério? Viste? Isto graças a esta história. Na- nós na estamos altura- a Nós estamos a descobrir todo o mundo. Noivas que Eu vou contar. Diga. Posso? Pode. A minha mãe casou há 62 anos atrás. Tem a vida e mais o meu pai. E a minha mãe é da aldeia, de Armamar, não sei se já ouvi falar. Não, só agora. Para lá da Régua. Sim, sim. Tá bem. E ela, na altura, trabalhava no Porto em casa de uma patroa. E ela gostava muito dela, então deu-lhe o vestido. Que boa patroa. É, Uma patroa só que simpática. ela ainda o guarda, só que é preto. Mas é bonito. E a preto. patroa, então, casou-se também de preto. Devia ter sido, não sei. É Mas é a verdade. tua história, Catarina. Nós estamos a descobrir todo o mundo. Se mais alguém que Olha, muito obrigada por partilhar esta história connosco. Veja lá, como o mundo é É pequeno. verdade. É verdade. São coisas antigas que eu às vezes gosto de lembrar. Pois é, muito bom. É por isso que a Catarina Traz vai a contar antiguidade. histórias, Pois traz é. antiguidade É, aqui para o toda. programa. Porque é sempre bom relembrar coisas boas de antigamente. Sim. É verdade, é mesmo. Muito bem, Pronto, Conceição. olha, um bom fim de semana para todos. Muito obrigada. Olha, que amanhã ainda é sexta. Amanhã Sim, mas depois... eu amanhã se calhar não vou ter tempo. Está bem, pronto. ok. Perdoamos. Perdoamos. Beijinho para todas. Muito E obrigada por ter continuação. participado. Beijinhos. Beijinho, bom fim de semana. Tchau. Ora, aí está. Como o mundo é Não pequeno. aí em casa, não acha que é engraçado? Entrar em contato connosco E e, contar, participar neste programa. A Conceição ligou-nos aqui na terceira parte, mas fez comentário da primeira parte. Sim. Está sempre a tempo. Sim, venha partilhar. Se conhece alguém que se casou de preto, venha partilhar. Exatamente, é muito engraçado. 219088986. Liga. Liga. E continuamos aqui à conversa. Claro que nós não nos esquecemos da nossa convidada. Mas não achou engraçada esta chamada? Também brincava o mesmo jogo que você brincava. E também eu não conhecia esse jogo. Hoje conheci o jogo e conheci duas pessoas que jogaram esse jogo. Isto aqui aprende sempre alguma coisa. Não há nenhum dia, nós não vinhamos para cá e não aprendemos alguma coisa. Muito Sempre bem, muito bem. E o que é que há mais para falar sobre o Natural by Elle?
nós estávamos a falar que há outros projetos, há prestação de serviços também, Sim, certo? sim. Nós podemos fazer parceria com naturopatas ou profissionais de saúde que desculpem, que queiram desenvolver fórmulas, digam, por exemplo, eu gostava de ter um produto que tivesse estas plantas ou que tivesse estes componentes, nós podemos ajudar a desenvolver esse produto, ele pode depois fazer produção connosco ou ir produzir fora. Também fazemos esse tipo de prestação de serviços. Muito bem. E nós falamos também que é possível fazer a compra através do site, mas tem de responder a um formulário, não é? Preencher um formulário, depois a partir daí nós entramos sempre em contacto por e-mail e fazemos todo depois o acompanhamento na pós-venda e tudo. Portanto, há sempre uma venda personalizada. Muito bem. E nós começamos então, vou pedir à Lara que nos relembre quais são os xaropes, os repousadinhos que tem disponível na Natural by Elle. Agora nós temos o Ronatur, que é adoçado com mel, e o Ronatur A. Que serve para problemas gastrointestinais. Azia, refluxo gástrico, e má digestão e na parte intestinal equilibra a flora intestinal em períodos de diarreia. Certo. E temos, portanto, o Ronatur adoçado com mel e o Ronatur A adoçado com geleia de agave. E os Robertinhos, que a forma é igual ao Ronatur A, e depois, para fazer o repousado, tem o açúcar de coco. E quais é que são os planos para o futuro? Vão agora lançar um novo produto, certo? Sim, estão 2 para serem lançados. O primeiro vai ser à base de um legume, que é antirreumático, e depois, logo a seguir, a pensar no verão, um drenante com plantas. Drenante. Nós gostamos tanto dos drenantes. Muito interessante. A drenar aqui tudo o que está na vida, que está mais na vida. Está a mais. Sim, E os workshops? Como é que funcionam os workshops? Os workshops, neste momento, estão. Há um que está mesmo a ser. Vai agora acontecer agora no mês de abril. Qual é a data? Lembra-se? Sim, 20 de abril. E as pessoas podem se inscrever ainda? Podem se inscrever ainda. E tem parceria, como estamos também numa conversa de mulheres, vai ter a parceria não sei se já ouviram falar, de Mulheres à Obra. Sim, estiveram cá no programa, não tiveram? Sim, sim. Vai ter parceria da SMAU e é sobre licenciamento de cozinhas. Em princípio será uma edição agora em Lisboa e uma edição depois no Norte, também no Porto. O que é que acontece no licenciamento de cozinhas? O workshop chama-se Quero licenciar a minha cozinha e agora? E é onde vamos falar sobre todo o processo de licenciamento de cozinhas. Aquelas pessoas têm, por exemplo, projetos de Design, rissóis. Como é que essa ideia surgiu? Surgiu porque eu acho que tem sido abordada por muita gente que tem muita dificuldade em licenciar cozinhas. E o que lhe dizem, há várias versões em que tem que fazer muitas obras, tem que deixar uma cozinha, quer dizer, uma cozinha doméstica, que é uma cozinha familiar, tem que pôr tudo em inox, porque tem tudo a ver com HCP, depois burocracias na Câmara, e é um processo que é simples, é muito simples, só que há determinados passos que as pessoas depois não sabem dar e é a própria pessoa que tem que o fazer e quem licencia é a Câmara e faz todo o processo, faz no balcão do empreendedor, online, e aí é que vem as pessoas batem aí. Porque depois é preciso alguns documentos que são simples de arranjar, mas as pessoas não sabem onde dirigir. Então o workshop vai ser muito prático mesmo, para as pessoas levarem, no fundo, um fluxograma e tirarem todas as suas dúvidas para depois licenciarem a cozinha ou o espaço, porque há muita gente que tem outros espaços também, mas tudo com licenciamento tipo 3, que é a Câmara que licencia. Muito bem. E nós estamos a terminar, estamos nos últimos minutos do nosso programa, menos de 2 minutos. Está a ver, passou a correr. Isto passa a correr. Nós sempre. Pode respirar, no final do programa pode respirar. Vou pedir à Lara que dê os seus contactos e que incentive as pessoas a adquirirem os seus produtos.
Então, os contactos da Natural by Elle é www.naturalbyelle.pt e tem o Facebook, que é Natural by Elle. E em relação aos produtos da Natural by Elle, se procura um complemento, um suplemento alimentar para a sua vida de forma natural, sem químicos, nós podemos ajudar e esteja atento às novidades. Muito bem, muito obrigada, Obrigada por ter Lara. vindo. Obrigado, eu. Desejamos todo o sucesso Sim, para o seu muito negócio. sucesso. E que alcance todos os seus objetivos e muitos mais. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. E nós vamos de quê? De quinta-feira. De quinta para sexta. Porque amanhã é sexta, por isso amanhã voltamos. E amanhã dão chuva. Pois é, estamos numa primavera. Hoje está um belo dia, mas amanhã dão chuva. Para regar as plantas, porque o sol seca. Sabe que amanhã também não? Sabe que amanhã também não? O quê? Manhãs na TV. Manhãs na na TV TV. vão ter o Bicook, a Margarida Santos com o livro Sem Rede e a Dulce Forte, que vai fazer uma rubrica sobre economia. E nós às 15, Estamos um cá. fantástico programa que não pode perder. Até amanhã.